Tão previsível quanto era o incêndio que aconteceu na Cinemateca em São Paulo, né? A Cinemateca Brasileira, para quem não sabe, é talvez uma das mais importantes instituições de preservação da memória brasileira. E eu tenho ouvido, pelo menos há 10 anos, então é bom deixar claro, não foi o Bolsonaro que tocou fogo na Cinemateca. Seu Lula não destinou verba para a Cinemateca. Dona Dilma não destinou verba para a Cinemateca. Foi como aconteceu com o incêndio do Museu Nacional. O governo Lula e o governo Dilma são os responsáveis diretos por aquilo ter acontecido. Por que eu estou falando isso? Porque a Lei Rouanet deu dinheiro para o Chico Buarque, para a Maria Bethânia, para os amiguinhos da Marta Suplicy, para os amiguinhos do PT. E tinha projeto para recuperação da Cinemateca e do Museu Nacional engavetado. A mesma Lei Rouanet. Então, os responsáveis por tudo isso são, em primeiro lugar, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff e depois, por consequência, os outros que não arrumaram. Mas, por exemplo, no Bolsonaro ele foi coerente, porque cultura para ele é uma coisa que ocupa espaço, como normalmente para o militar é. Ele acha que cultura não é necessário e acabou. Agora, é preciso dar o nome dos culpados. E eles são responsáveis diretos por isso que aconteceu na Cinemateca. O ano passado, o diretor da Cinemateca foi claro no sentido de que isso ia acontecer. Que ele estava tentando de tudo para evitar que isso acontecesse. Para mim foi um crime que se cometeu contra a cultura brasileira, só que é preciso dar nome aos bois. O responsável não é apenas o senhor Jair Messias Bolsonaro. Ele é responsável pela forma como conduz o país em tudo que está acontecendo. Mas não foi ele que construiu a situação, nem a do Museu Nacional, não foi o Temer, muito menos o que aconteceu agora na Cinemateca, que eram tragédias anunciadas e que tanto o governo Lula quanto o governo Dilma, que o pessoal da esquerda fala tanto em cultura, defesa da cultura, e não fizeram absolutamente nada. Deixaram isso acontecer, mas deram dinheiro para vagabundo que vive às custas do governo federal e viveram durante todo o governo do PT mamando na Lei Rouanet. E os projetos que poderiam ter evitado essas tragédias, na mesma lei, deixaram dentro da gaveta. Nenhum deles teve Eu quero ver o que a dona Marta Suplicy vai fazer de discurso em relação à Cinemateca. Eu quero ver o que os artistas vão falar em relação à Cinemateca, como falaram do Museu Nacional. Porque nenhum deles vai falar de quem são realmente os verdadeiros responsáveis. A responsabilidade pela Cinemateca de São Paulo é da Secretaria Especial da Cultura, que é do governo federal. Então, a responsabilidade é clara. Que foi que eu acabei de falar. Exatamente. Existe uma ação da União, uma ação do Ministério Público Federal contra a União por abandono. E no dia 20, houve uma reunião do Ministério Público Federal em que participou a Secretaria Especial de Cultura do governo federal e nessa reunião foi alertado sobre o risco de incêndio iminente, principalmente nesse local onde aconteceu por causa das cópias em nitrato. Repetiu exatamente o que aconteceu na história do Museu Nacional. Só que, Paulo, é o que eu falei aqui. O governo Bolsonaro, você tem que ser coerente com o que está acontecendo. Ele odeia cultura. É lógico que ele não ia colocar dinheiro na Cinemateca. A questão não é essa. É que não adianta falar que foi ele, porque este problema e o que causou o incêndio iminente, já estava há uma semana, já estava acontecendo há 10 anos, 12 anos atrás. E os governos Lula e Dilma nada fizeram. Vou repetir. Não foi que fizeram obras paliativas, não fizeram nada no Museu Nacional e na Cinemateca. E vem mais bomba por aí. Pode ter certeza. A cultura está abandonada, mas já começou a ser abandonada antes. E aí como é que eu vou dizer? Não faltava verba. Porque tinha verba para o seu Chico Buarque escrever livro, para a dona Maria Bethânia fazer site de poesia, mas não tinha verba para colocar no projeto da Cinemateca, que está na gaveta.
desde 2002. Não tinha verba para o Museu Nacional, que também é desde 2002. E a gente viu o que aconteceu. Então não adianta só criticar o atual governo. Ele não cumpre a obrigação dele, Paulo.